Bom dia, querido, querida. Eu quero compartilhar com você nessa manhã um tesouro. A palavra de Deus é um tesouro. Quem a encontra vida, encontra esperança, obtém respostas. Hoje eu gostaria de falar, nesse primeiro dia de mensagens, transmitindo alguns tesouros, sobre ouvir a voz de Deus. A Escritura Sagrada, lá em Êxodo capítulo 19, do 15 a 19, diz assim: E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Eu quero compartilhar com vocês essa curta palavra, e nós encontramos na palavra de Deus, por várias vezes, Deus falando ao seu povo, falando à sua igreja, falando aos seus profetas. E eu gostaria de ler algumas máximas escritas por Roberto McAllister, um grande homem de Deus. Ele deixou um livro intitulado Conselho de um Mestre. E ele deixa aqui algumas definições, algumas máximas sobre voz de Deus, e eu gostaria de ler para você. Senhor, faça-me contente com o que sou, ou então faça-me de tal modo descontente que eu pague o preço necessário para ouvir a tua voz. A voz de Deus, na maioria das vezes, vem através de outra pessoa. A voz do Senhor, às vezes, nos pede coisas impossíveis e absurdas. A voz do povo é a voz do povo. A voz de Deus é a voz de Deus. Precisamos buscar a dimensão espiritual para ouvir a voz de Deus. É uma coisa perigosa dizer que eu ouvi a voz de Deus. O que Deus está falando ao meu coração agora, Ele está falando a todo o corpo. E a minha pergunta nessa manhã: você tem ouvido a voz de Deus? Você tem estado atento ao que Deus está falando? Que você possa abrir o seu coração, abrir a sua mente e abrir a palavra de Deus, para que você possa ouvir Deus falar com você, para que você possa receber de Deus orientações, direções que podem ser encontradas na palavra. Pessoas podem ser usadas também para falar dessa palavra, mas nosso coração e nossa mente precisam estar abertas para ouvir a voz de Deus. Que hoje você abra o seu coração para receber porções dessa pérola que é a palavra de Deus. Tesouros que estão aí, escondidos dentro da Escritura Sagrada, e que você precisa encontrá-los. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia.